Uma jovem de 17 anos faleceu na região metropolitana de São Paulo no último domingo, após ingerir um alimento contaminado. Segundo informações das autoridades, outra adolescente da mesma idade assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, relatando que planejou a ação. Investigações apontam que, semanas antes, uma situação semelhante teria acontecido com outra jovem, que conseguiu se recuperar. A substância envolvida nos casos foi identificada como arsênio, um composto altamente tóxico. Você fica vendo foto dela no celular? Eu tenho muita foto com a minha filha, entendeu? Nós tirávamos muitas fotos, entendeu? A minha filha ela era tudo, cara. Desde pequenininha que ela falava, papai, eu quero ser dentista. Ana Luísa Neves estava no 3º ano do ensino médio e trabalhava num consultório odontológico. Ela morava em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Uma trabalhadeira, estudiosa, educada. Onde é que ela chegava era uma luz, entendeu? Ela tinha acabado de comemorar o aniversário, ao lado das 2 irmãs, do irmão e do pai. A mãe morreu há 3 anos. No sábado da semana passada, Ana Luísa recebeu uma encomenda em casa. Era um bolo de pote de uma doceria renomada. Ela contou para as amigas, em vídeo. Ai, mandaram isso daqui. Muito fofinho, muito fofinho. Só que eu não sei quem foi. Não tem nada falando de quem foi. E áudio. Gente, eu juro por Deus. Eu quero saber se foi alguma... Eu quero agradecer quem me deu isso. Junto com o bolo, um pacote de balas e um bilhete. Ó, vou ler o cartão pra vocês. Um mimo para a menina mais doce com a personalidade incrível que eu conheço. Eu tô com medo, gente. Se eu morrer envenenada, vocês já sabem. E depois de mais ou menos 10, 15 minutos, ela começou a passar mal, vomitar e muita diarreia. No hospital, o caso foi tratado como intoxicação alimentar e os médicos deram alta. No dia seguinte, domingo passado, Ana Luísa passou mal de novo e não resistiu. Na hora que a gente quer achar o chão pra pisar e a gente não encontra, entendeu? A gente fica vegetando, a gente não acredita. Ao saber de Ana Luísa, outra família procurou a polícia. Camille, da mesma idade, tinha sido envenenada 15 dias antes. Você sobreviveu a uma tentativa de homicídio, né? Sim. Eu estava no momento de trabalho ali na loja. E aí chegou um motoboy. E aí ele falou que tinha uma entrega pra mim. Só que precisava de um código. E foi quando eu recebi um SMS, né? Que ali tava o código. Um perfil fake de um menino que trocava mensagens com Camille disse que tinha enviado a encomenda. Se chegar algum presente aí, é pra você. Eu tirei uma foto, né? Dessa encomenda. Eu fui comer. Eu mandei uma mensagem pro meu irmão pra ele poder me buscar. Mano, eu comi aquele bolo, agora eu tô passando mal. Eu fui perdendo minhas forças, eu fui sentindo calafrios, fui ficando gelada. Nós corremos com ela pro hospital, né? Chegando lá, eu já cheguei gritando, minha filha foi envenenada, minha filha foi envenenada, minha filha foi envenenada. Eu fui para emergência e quando saiu o resultado do exame de sangue, constatou que realmente tinha alguma coisa nesse bolo, alguma substância, mas que a gente não saberia o que precisava do bolo. E eu tinha comido o bolo inteiro. Aí eu fiquei de observação e depois eu fui liberada, fui para casa, eles passaram antibióticos para me tomar em casa. Até a morte de Ana Luísa, a mãe de Camille não tinha ido à polícia. E ela tinha comido o bolo inteiro, né? Então não tinha como eu provar. Aí no momento que nós descobrimos, né, o que tinha ocorrido com a Ana, eu falei, Cá, nós não podemos ficar calada. Os bilhetes para Camille e para Ana Luísa são parecidos. Os bolos foram comprados na mesma loja e depois envenenados. O modus operandi dos fatos aconteceu da mesma forma. Ela recebeu, através de um moto-entregador, havia um bilhete, um manuscrito, em que a pessoa se passava por um admirador secreto. Rastreando os passos desse moto-entregador, nós chegamos até a residência dele. Ele confirmou o endereço exato onde ele havia retirado esse bolo. Chegando lá, encontramos uma família. Nós identificamos que uma das filhas possuía as mesmas características físicas daquelas declinadas pelo motoentregador. Não teve nenhuma sombra de dúvida em afirmar que ela realmente era a mesma pessoa. A jovem que envenenou Camille e Ana Luísa também tem 17 anos. Em depoimento à polícia, ela contou que fez isso por ciúme.
e disse que nos 2 casos esperava que as vítimas apenas passassem mal. Afirmou que ficou chocada ao saber da morte de Ana Luísa. Ela alegou ainda estar enfrentando problemas psicológicos e que não conseguiu controlar os impulsos. Quando as investigações chegou concluindo do autor do crime, eu não acreditei não, cara. Essa menina ela é calculista. Ela vinha pra cá, comia, dormia, usava as maquiagens das minhas filhas, usava roupa. A menor infratora tinha dormido na casa de Ana Luísa no final de semana em que tudo aconteceu. Ela viu minha filha vomitando, passando mal. Quando minha filha desmaiou, ela estava aqui. Chegou no pronto-socorro que veio o diagnóstico da morte da minha filha. Ela estava aqui. Ela me abraçou, falou, tio, vai ficar tudo bem. A pergunta que eu quero saber é como é que ela conseguiu comprar. Como é que ela compra essa substância tão perigosa? A substância é o trióxido de arsênio, um produto químico utilizado na indústria e em tratamentos de doenças como a leucemia. É também um poderoso veneno. Vindo da história da toxicologia, ele foi uma das primeiras substâncias utilizadas nos crimes de envenenamento. No Reino Unido, por exemplo, a rainha Vitória proibiu a venda irrestrita de arsênio no século XIX. Mas no Brasil, é diferente. Infelizmente, o arsênio não é uma substância controlada. Ele não é proibido. A jovem que envenenou Camille e Ana Luísa comprou a substância na internet. Minha opinião é que o arsênio, hoje, ele deveria ser controlado. Frente a esses casos que estão aumentando, é de suma importância que a gente tenha aí um controle da venda desse produto, principalmente pela internet. No último ano, centros de intoxicação de todo o país registraram casos de envenenamento criminoso por arsênio e chumbinho, que já é proibido. Em um pote de açaí, num baião de 2, em ovos de Páscoa. Depois de um bolo com arsênio causar a morte de 4 pessoas no Rio Grande do Sul, 2 projetos de lei foram propostos para regular a venda da substância. Esse tipo de envenenamento é um desafio para os hospitais no Brasil. Na eventual suspeita de uma possível intoxicação, a gente recomenda que os centros de toxicologia, os CIATOX, sejam consultados e tem que ter antídoto. Caso contrário, é difícil a gente reverter essa intoxicação. Hoje nós temos dificuldade de ter esse antídoto na prateleira de uma farmácia de dentro de uma unidade de saúde. Isso não está normatizado e não tem disponível para pronto atendimento, para pronto uso de um paciente intoxicado. Em nota, o Ministério da Saúde diz que está prevista a implantação de uma linha de cuidados com pessoas intoxicadas até 2030. Eu e ela, a gente não teve o mesmo destino. Somos jovens, muitos sonhos pela frente e infelizmente o dela acabou por ali, A jovem que matou a amiga está na Fundação Casa e pode pegar até 3 anos de reclusão por ser menor de idade. Quero o quarto da Ana Luísa. Quero o quarto dela. Eu continuo perguntando por que tanta crueldade. A pessoa consegue coisa ruim tão fácil, hein? Acessar um produto, uma substância tão perigosa para envenenar os outros. Vai mandar isso daqui.